Contas, contas, contas e mais contas. Essa vem sendo a vida do torcedor do Clube do Remo nessa atual edição da Série C. Porém, se a gente observar a tabela e os próximos jogos do Clube do Remo, ainda é possível uma classificação remista bem mais tranquila, abre aspas, fecha aspas, do que você imagina, e eu vou contar para você aqui nesse vídeo. Só não esquece de seguir a gente, tá? O nosso perfil aqui no TikTok e também no YouTube, O Legado Azulino. Segue nós lá, dá essa moral para nós aí, compartilha esse vídeo aí com mais remistas, tá bom? Bom, rapaziada, esse aqui é o atual cenário do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. O time tem 13 jogos, 5 vitórias, um empate, né? E 7 derrotas. O número de vitórias do Remo, se a gente for comparar, por exemplo, com o Londrina, é o mesmo. O Remo tem 5 vitórias. A diferença é o número de derrotas. O Londrina perdeu apenas 3 jogos, empatou 5, enquanto isso o Remo perdeu 7. Mas o Remo está empatado com o Figueirense, o número de vitórias, e está empatado também com a Tombense em número de vitórias. O Ipiranga tem jogos a menos, então a gente não vai contabilizar ainda o Ipiranga nessa conta. O Remo vai ter uma sequência de jogos em casa e jogos fora. Não vai ter mais aquela sequência de 2 jogos fora ou 2 jogos em casa. O Remo vai enfrentar agora na segunda-feira o CSA jogando em Belém, depois viaja a Florianópolis para enfrentar o Figueirense, confronto direto, depois volta a Belém para enfrentar a Aparecidense, depois viaja novamente agora a Aracaju para enfrentar o Confiança, depois volta a Belém, enfrenta o Londrina, outro confronto direto, e na última rodada vai até o Sul, lá enfrentar o São José naquele campo sintético, né? Um confronto também bem complicado para o Remo. A conta do Remo, nesse caso, ela é uma conta bem simples. 4 vitórias e 1 empate. O Remo chegaria a 29 pontos. E agora eu vou te explicar o porquê 4 vitórias e 1 empate. Como você pode observar, essa aqui é a tabela final da Série C 2022. O Remo ficou em 12º colocado com 26 pontos. O primeiro colocado que se classificou ali, né, no caso a Aparecidense, de baixo para cima, óbvio, ficou com 29 pontos, empatada com o Botafogo da Paraíba. Porém, a Aparecidense teve uma vitória a mais que o Botafogo, 8 vitórias e contra 7 do Botafogo. Já em 2023, no ano passado, não tivemos 2 clubes empatados, 9º e 8º. Porém, tivemos os mesmos 29 pontos e o São Bernardo com uma vitória a menos que o Confiança, mas com uma pontuação a mais, com 29 pontos contra 28 do Confiança, o São Bernardo conseguiu a classificação com 29 pontos, ali acompanhado do nosso rival, a Mucura. Como vocês puderam observar, não tivemos nenhuma equipe com 9 vitórias e em 29 pontos. O máximo foram 8 vitórias. Então, logicamente, caso o Remo chegue ao número de 29 pontos, ele vai ter que chegar com 9 vitórias. Não tem mais uma possibilidade do Remo chegar à pontuação de 29 pontos que não seja com 9 vitórias. Então teria que vencer os 4 próximos jogos ou 4 jogos desses 6 que vai disputar aí e empatar pelo menos 1. Essa é a conta do Clube do Remo. O Remo se classificaria pelo número de vitórias. Ele ficaria provavelmente com uma vitória a mais que qualquer outro clube que estaria empatado com ele no número de vitórias. Porém, não é tão fácil, né, quanto a gente pensa. O Remo vai ter que se provar, tem um elenco extremamente limitado, a gente sabe disso. Nós torcedores sabemos da dificuldade que esse time tem, principalmente se portar fora de casa. Teremos um jogo agora decisivo na segunda-feira contra o CSA. E nada disso que eu estou falando aqui vai ser possível caso o Remo seja derrotado pelo CSA na segunda-feira. Se vencer o CSA, pensar no Figueirense, buscar uma vitória lá no Orlando Scarpelli, vai ser difícil também, porque o Figueirense está nessa briga com a gente aí por essa vaga. Então você pode ter certeza absoluta que a vida do Remo ela não vai ser fácil. Porém, a conta ela é bem mais simples do que a gente imagina. 4 vitórias e 1 empate nesses próximos 6 jogos classificam o Leão Azul para a próxima fase. E aí, meu amigo, você está confiante? Está confiante que o Leão vai conseguir classificação? Compartilhe esse vídeo aí com mais remistas e também deixa aí o seu like, é muito importante para a gente. Até o próximo vídeo, valeu!